Gente, é um prazer eu receber aqui em casa, digitalmente, a professora, filósofa, escritora, foi candidata do PT ao governo do estado do Rio de Janeiro, a Márcia Tiburi. E eu estou vendo no fundo ali da parede do escritório, da casa dela, do apartamento dela em Paris, pinturas muito bonitas, aliás. Márcia, isso é você numa nova fase? Luiz, sou eu. Sabe que eu, além de me formar em filosofia, eu me formei em artes há muitos anos, né? É mesmo? E a filosofia foi um desvio de caminho, porque, na verdade, sabe, aquelas destinações assim mais originais da nossa vida? Eu devia ter sido artista, mas eu nunca... eu sempre acabei muito me envolvendo com, enfim, filosofia, dando aula de filosofia. E só quando eu saí do Brasil, em 2018, que eu fiquei muito sozinha, e continuo como meio mundo em função dessa pandemia, mas eu fiquei sozinha, além de tudo, por conta do meu exílio, né? Então, eu tenho muito tempo para desenhar, e recebi uma bolsa também para trabalhar com artes visuais. E aí eu tenho me dedicado muito ao desenho e à pintura e à ilustração também. E tem saído cobras e lagartos do seu... Isso que você está vendo aí atrás faz parte de um projeto que chama Alegorias da Colonização, e eu estou, nessa série que está aí atrás, eu estou pintando os animais que eram usados na tortura no Brasil. Então, usava-se usava-se, por exemplo, uma jiboia. Nos relatos dos torturadores, um deles comenta que uma dessas jiboias chamava Miriam, e usava-se também baratas, usava-se jacarés, ratos, cachorros. Então, eu estou pintando esses animais porque, enfim, faz parte da história da instrumentalização dos corpos alheios, e, nesse caso, dos corpos animais também, né? Num processo que o pobre do bicho nem sabia, né, Luiz, o que estava se passando com ele. A mãe do Paulinho Fonteles escreveu, eu fiz uma série sobre crianças e tortura na ditadura, e ela descreveu em Brasília, no quartel do Exército, as baratas que foram colocadas na cela dela em grande quantidade. Então, é terrível. Eu fiz uma série de baratas já, mas elas não estão aqui atrás. Aqui atrás a gente tem as lagartas, não, as cobras, as jiboias. Eu acho que vai ser, se vocês puserem isso, vai ser maravilhoso aqui no Brasil. Mas a Márcia está fora do Brasil já faz tempo. Quanto tempo você vê a família? Quase 2 anos e meio. Bastante tempo. Eu saí, na verdade, no final de... Desculpa. 1 ano sem ver seu marido. O meu marido trabalha no Rio de Janeiro e a minha família mora no Brasil. E, assim, 2 anos desde que eu saí do Brasil, 2018, final de 2018. Eu sou uma brasileira que não botou o pé na terra governada por fascistas. Mas eu espero colocar os meus pés nessa terra quando ela deixar de ser governada por fascistas. Fico no Brasil, fico fora do Brasil até o Brasil voltar a si. Eu li uma frase atribuída a você. Você está pensando em ficar para sempre no exílio, Márcia? Não, eu espero que o governo caia e que eu possa voltar. Eu espero que nós brasileiros, porque eu penso nisso coletivamente. Eu penso que a questão atual é de uma responsabilidade coletiva. Não adianta a gente dizer, eu não votei nisso. Nós não votamos nisso, mas participar de uma democracia implica construir, num trabalho conjunto, os governos, a gente que constrói os governos. Então, por mais que nós não tenhamos escolhido isso, que tenha havido muita manipulação, muita lavagem cerebral, todos esses processos envolvendo jogos de poder e psicopoder, é evidente que
que isso é responsabilidade nossa, somos nós que temos que pagar essa conta, então somos nós que temos que resolver esse problema. Então a gente não pode desistir. Eu só não estou no Brasil porque não tinha como, né? Era absolutamente inviável, como continua sendo inviável. Afinal de contas, eu sou uma professora e também preciso viver, preciso ter um trabalho, e aqui na França eu tenho um trabalho. Então, no Brasil já não tenho trabalho. No Brasil não posso andar na rua. No Brasil não podia mais entrar numa sala de aula. No Brasil recebia ameaças de morte e perseguições. Bom, as perseguições, como elas são no campo da linguagem, elas são virtuais, elas são transmitidas nesses processos de desinformação que dependem dos meios de comunicação. Isso tudo continua em determinadas épocas com mais ou menos intensidade, mas a questão física era muito forte, então eu tinha que sair mesmo, porque não era só eu que corria o risco de vida, eram as pessoas que andavam comigo, né? Eu não estou nem falando só gente de família, não, estou falando assim, pessoas que gostavam de ir nos meus lançamentos de livros, né? Porque em 2018, Luiz, eu não contava, a gente não falava, né? Como hoje se fala, mas a gente tentava contornar as invasões, por exemplo, que o MBL fez, que é um movimento fascistoide. Esse movimento invadiu, depois de eu ter me negado a permanecer numa mesa com fascistas, sabe aquela história, né? Chegam os fascistas, se você continuar sentado, você é mais um deles, né? Então eu me neguei a ficar numa mesa, numa emboscada midiática que eu sofri na Rádio Guaíba, em janeiro de 2018, e a partir, no segundo dia desse acontecimento, eu comecei a sofrer perseguições mil, e essas pessoas desse movimento entravam nos lançamentos do meu livro, que era um livro feminista, inclusive, às vezes até esses rapazes provocavam brigas, né? Chegavam com a camiseta, provocavam brigas, assim, teve espancamento de pessoas, entraram pessoas armadas nos lançamentos, criaram uma página contra mim chamada Ela Não, botaram a minha foto de procurada na página do MBL, fizeram coisas muito feias. Então, eu comecei a ter medo que pessoas fossem feridas por minha causa. Uhum. Aí eu tive que ir embora, porque meu trabalho como professora era inviável, como escritora, como intelectual pública era inviável, e eu tinha já um convite de uma instituição americana que protege escritores perseguidos, e que já era um convite que vinha assim durante o ano de 2018, mas aí eu resolvi ser candidata, naquela esperança de que, não, a gente vai conseguir, né? Vamos fazer o último esforço. Mas foi um esforço que eu não acho que é em vão, porque eu acho que a luta não é em vão. Mas você perde, né? E quando a gente perde, aí as coisas ficam mais complicadas. E nós perdemos em 2018, a democracia perdeu. O governador do Rio de Janeiro foi afastado pelos seus próprios pares, eu dizia assim, por gente do seu mesmo campo. E eu estou aqui. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Em retrospectiva, como que você olha para o Witzel, o do tiro na cabecinha, um cara que teve 40%, um pouco mais, talvez, no primeiro turno, sumido, assim, depois de muito pouco tempo no poder, hein? Pois é. É esquisito, né? Nos deixa perplexos, né? Um sujeito que teve uma votação que foi, eu acho que foi perto de 60% naquela época. O segundo turno. E ele saiu do 1%, ele tinha 1%, ele era a figura que nós pensávamos, esse não tem a menor chance, né? E foi justamente o sujeito que venceu. Ali teve, eu acho, e eu escrevi um livro ali na saída dessa campanha, um livro que chama Delírio do Poder, que é justamente sobre psicopoder e desinformação. E eu queria falar dessa loucura coletiva que aconteceu no Brasil. Eu acho que houve uma manipulação muito pesada, não apenas... Eu suspeito que possa ter havido manipulações que nós nem fazemos ideia, que não é nem bom falar, mas aquela manipulação psíquica, essa aconteceu. Então, houve uma campanha, assim como você cria o desejo das pessoas de tomarem Coca-Cola ou comer McDonald's, campanha publicitária, você cria o desejo das pessoas votarem nesse ou naquele candidato. Isso aí se faz, né? E ali, todos aqueles jogos sujos, esse apelo à catarse da violência, né? Isso aconteceu. Aquele sujeito, para não falar só do Witzel, que é uma figura esquisitíssima, aquele sujeito, por exemplo, que esses dias foi preso, o que rasgou a placa da Marielle. Que o Witzel estava junto com ele, inclusive, né, Luiz? Tava. Naquela cena.
Isso. Então, e aí, naquela cena... E esse cara fez justamente, se elegeu, ele e o outro que estava do lado dele, eles se elegeram fazendo essa performance do brutamontes, do fascistão, do baita macho, do cara que vai resolver tudo na faconada, no tiro, na bala, vai matar todo mundo. E eles são capazes, né, disso tudo. A gente sabe que essas pessoas não têm ética nem escrúpulo nenhum. Então, só que depois, na hora que são acuados, como todo fascista, eles assim, facilmente, eles desmoronam, porque as personalidades autoritárias são os covardões. No fundo, são todas pessoas muito frágeis que precisam fazer essa cena, esse papelão. Aquela cena de quebrar a placa da Marielle, você enquadrou no seu livro de psicopolítica, né, Márcia? Porque foi então, ela ficou foi uma coisa muito marcante aquele momento. Foi muito marcante e é a sequência, é o desenrolar de toda uma sequência de cenas que são marcantes, mas que no livro anterior, de 2017, que chama Ridículo Político, eu já mencionava. Só que antes de 2018 também tem isso, né? Se transita, assim, digamos, da graça para a violência, né? Do ridículo para a violência pura. E aí, eu acho que a tese desse meu livro de 2017, que é essa ideia de que o ridículo virou um grande capital político, é uma performance que vendeu, né, esses caras. Esses todos se elegeram em 2018, Luiz. Todos se elegeram, pode olhar. Aquela deputada que fez a cena que usava uma camisa amarela, um cabelo grande e usava a bandeira brasileira numa cena assim que ficou famosa, né? Foi uma das primeiras cenas. Essa foi a deputada mais votada. Estadual. Todo mundo achou ridículo. Pois é. Pois é. Não, aí pensa só, aquelas pessoas que foram vistas como as mais ridículas, as que cometeram as maiores aberrações, foram as mais votadas. Então, as pessoas caíram, eu acho, numa armadilha, né? Aquela ideia de vamos destruir a política pelos seus próprios meios, eu vou votar no pior, né? E no fundo, assim, acho que um grande processo inconsciente, com muita manipulação, e o povo sem conhecimento mesmo, né, de política, tomado pelas paixões, pelos ressentimentos, pelo ódio, que é um afeto que você planta, assim como você planta o amor, planta o desejo de tomar Coca-Cola, como eu disse, você planta também o desejo do ódio. Você faz as pessoas odiarem. Isso, bom, o golpe de 2016 deixou isso claro em relação à figura de Dilma Rousseff, que foi a presidenta com a maior aprovação da história do Brasil e depois foi a mais odiada. As pessoas deviam se colocar essas questões, né? Mas o povo não tem acesso a isso. O povo está aí vendo Big Brother Brasil, bem teleguiado pela eterna Rede Globo. Então, é triste. Eu acho que, no seu caso específico, houve alguma coisa a mais do que a famosa cena lá da entrevista no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Alguma coisa que você disse, que eu nunca consegui descobrir o que é, embora tenha pensado nisso, ou a sua posição política, alguma coisa que você fez provocou esse povo, além do que eles poderiam aguentar, para gerar uma reação tão grande contra você. Você tem ideia do que foi? Já pensou nisso? Eu tenho, eu sei. Eu sou perseguida, na verdade, há muito tempo, né? Muito tempo, por todas essas figuras aí da extrema-direita. Uma pessoa como eu, ou seja, uma professora feminista, uma filósofa, eu já incomodo, né? Uma pessoa como eu incomoda, não é que sou eu que incomodo, uma pessoa como eu incomoda. Pega lá uma mulher que fala o que pensa, que toma uma posição política, que não fica só sendo uma professora de filosofia, que já acho que é uma coisa muito, muito que pode atrapalhar, digamos, o autoritarismo, né? Uma professora de filosofia já incomoda o autoritarismo. Aí você põe uma professora de filosofia que fala como eu, que sai por aí se intrometendo em certos assuntos nos quais ela é considerada como uma intrusa, né? Então, estou sempre confrontando, falando, pensando,
escrevendo um monte de livros. Em 2015, quando escrevi o Como Conversar com o Fascista, fui muito atacada. Não só, nesse caso, pela extrema-direita, como pela direita, mas até por gente de esquerda que achava que eu não podia usar o termo fascismo. Por isso que no ano passado eu publiquei um livro chamado... Não foi por isso, mas, digamos, 5 anos depois, quando todo mundo está falando de fascismo, até as pessoas que criticavam o meu livro ou que fingiram que ele não existia, eu escrevi esse turbo tecnomacho nazi fascismo para especificar como é que tinha acontecido essa fascistização no Brasil, porque o nosso fascismo é diferente do fascismo, embora seja o DNA seja o mesmo, o hiperautoritarismo com a negação do outro, o nosso fascismo é diferente. As condições históricas e tecnológicas de possibilidade do fascismo são diferentes hoje, né? Então, eu acho assim, que tem a ver muito com a posição que você ocupa, sabe? Se aparece demais, você denuncia certas questões, você não tem medo dos caras e não tem medo dos cretinos, eles vêm atrás de você mesmo, né? E outra coisa que é super importante, Luiz, pessoas como eu numa escala, digamos, bem mais suave, mas você pega grandes políticos, você pega assim, Lula, Dilma, aí depois você vê Manuela Dávila, Jean Willis, eu estou na gradação da fama bem mais lá embaixo do que eles. Mas, em gradações diversas, todas essas pessoas são usadas como alavanca dentro de um processo publicitário. Então, Lula era tão grande, é preciso desmontar Lula para fazer Bolsonaro existir. É preciso usar Jean Willis, criar toda uma... Jean Willis é outra questão super interessante, porque a mesma questão que a Dilma. Era um sujeito amado no Brasil, ele ganhou um Big Brother, ele era amado. Era um Brasil que amava um cara gay e depois vai odiá-lo. Então, é um processo que você constrói, né? Certamente. Então, o Jean Willis também virou alavanca para o Bolsonaro. Foi usada de alavanca para o MBL, né? E de vez em quando aparece um desses aí da extrema-direita, eles vêm tentar se alavancar. Então, escrevi o Turbotec no Macho Nazi Fascismo, e eles andavam fazendo memes de novo contra mim. E eles usam sempre duas questões. Você herdou os que odiavam a Marilena Chaui. Ela ficou um pouco mais quieta, mais calma. Assim, não que ela tenha mudado, mas ela não saiu um pouco da mídia. Ela sempre teve muitos odiadores. Historicamente, eles acabaram se dirigindo, talvez, a mulher que fizesse esse mesmo papel, vamos dizer, no imaginário. Então. E outra coisa que você pega, eu acho que sim. Outra coisa que você pega aí nessas histórias é que já tem um ódio às mulheres, que é aquele ódio estrutural, né? Mas, em contextos de disputa, a guerra híbrida, né, da extrema-direita contra a democracia, você pega aí feministas, mulheres posicionadas, é muito mais fácil odiar uma mulher porque já está pronto esse ódio na superestrutura da sociedade, né? O ódio já está dado, essa misoginia já é básica. Então, você pensa, vem ainda uma dessas que ousa escrever livros, ousa falar, ousa fazer política, ousa se candidatar, sei lá. Esses caras ficam realmente com muito ódio. E eles, o pior, né? Em geral, são homens... Em geral, não. Eu não conheço um exemplo que não seja um sujeito assim cognitivamente com problemas, né? Você escreveu Como Conversar com um Fascista, mas eu tenho amigos que dizem não tem conversa com fascista. Pois é, e não tem mesmo. Você levanta da mesa e vai embora. Mas a questão vê só, é um livro de filosofia, né? Não é autoajuda que vai dar uma receita para as pessoas, é uma provocação. Então você fica assim, como? E agora? Tem que esse operador do pensamento, que é a palavra como, essa palavra que tem que ser pensada. Tem como? Não tem como. Aí, mas o quê? Ao mesmo tempo, para não se criar uma cultura de fascistização, você precisa promover o diálogo. Então, óbvio que tem uma ironia, não no sentido do deboche nesse título, tem uma ironia no sentido socrático. Você coloca uma questão e deixa o povo pensando. Então, acho que disso vem o interesse, o carinho que muita gente teve por esse livro, teve muita identificação, teve, obviamente, muita gente odiando, mas muita gente me odiando, né? Que aí vem aquela outra questão pesada, né? Que às vezes
você odeia a pessoa, mas nunca nem leu o que ela escreveu, né? E, claro, se a coisa ainda fala de algo, faz uma crítica a algo no que você acredita, ou, no caso acho que não é nenhuma questão de crença, é uma questão de jogo de poder mesmo, porque a extrema-direita não está nem um pouco interessada em nenhum tipo de ideologia, eles só querem destruição pura e simples, né? Então... Você mencionou um pouquinho mais cedo a questão da imagem da Globo. Você tem um livro que é o Olho de Vidro, né? O Olho de Televisão em Estado de Exceção da Imagem. Como é que você vê esse livro hoje, diante de tudo que aconteceu no Brasil? Então, esse livro foi numa época que eu resolvi... Eu que fiz televisão, né? Fiz uns 5 anos de televisão, que não vejo televisão há 20 anos, também não via esse programa que eu fazia. Mas era assim, outro Brasil, né? Era um Brasil daquela fase em que era uma fase boa, a gente estava todo mundo misturado, não tinha polarização, não tinha sido inventada essa tecnologia da polarização, que também foi implantada com o ódio no Brasil a partir de 2013, né? Então, a gente podia discutir, eu tinha amigas que... Eu mesma não era uma pessoa que naquela época, a gente nem usava a expressão, assim, direita e esquerda, né? Você ficava... Eu era tão... Se eu fosse... Naquela época, se eu fosse dizer o que eu era, a minha tendência era dizer, olha, o que eu admiro, o que eu gosto mesmo é de uma extrema esquerda, né? E ser feminista, mas ser feminista, ao mesmo tempo, era uma coisa que estava além dessa polaridade, sabe? Porque o feminismo se colocava como uma alternativa para além dos machismos da esquerda e da direita, né? Uma alternativa de democracia radical. Agora, nesse livro aí, ele é um livro, assim, digamos, que já começa a discutir questões políticas, numa época em que, digamos, eu dou uma guinada nos meus textos para essa conversa da estética com a política, mas ali eu estava mais interessada numa reflexão epistemológica. Eu queria mostrar assim, como é que funcionava um processo de subjetivação desse sujeito diante da televisão, mas eu queria, sobretudo, fazer, digamos, a ontologia do televisivo, né? E pensar o televisivo como uma relação com as telas. Então, relação com o computador, com o celular. Mas é 2011, eu tinha recém... Eu passei uns 4 anos escrevendo esse livro, fazendo uma pesquisa. Eu era professora e fazia esse programa de televisão. E foi o jeito, assim, também que eu entendi de poder fazer esse programa de televisão de uma maneira que eu não ficasse desesperada. Porque se fosse só vamos lá conversar e aparecer naquele lugar, não combinava comigo, né? Com a minha busca, porque eu tenho vontade de escrever esses livros e assim, colaborar aí para a construção de uma filosofia da cultura e da cultura brasileira, né? Então, era esse o processo. Mas eu acho que agora, toda hora eu vejo, assim, Luiz, que os meus livros meio que vão apresentando as provas na realidade depois, sabe? Porque a gente já estava numa produção de estado de exceção por meio dos mecanismos midiáticos, tecnológicos, televisivos, né? Tanto que eu falo nesse turbotecno macho nazifascismo que uma das grandes diferenças que tem daquele fascismo de antes e depois é o advento da televisão. Televisão em 1950. No Brasil, ela chega no final dos anos 50. O golpe de 64 não existiria sem a Rede Globo. Golpe confesso, né? Não, a Globo é de 65, mas não existia sem Roberto Marinho, né? Porque ele Exatamente. ficou, e ele já tinha interesse em ampliar a sua... E é muito interessante, eu não sei se você, ao estudar a televisão no Brasil, notou o processo, quer dizer, foi um processo de destruição da Excelsior, de um lado, tem um livro muito bacana, inclusive, sobre a destruição do grupo, né, que era dono da Excelsior, uma família que exportava café, etc. e tal. Destruição da Excelsior veio ao mesmo tempo com o crescimento da Globo. E todos os atores, Tarcísio Meira, Glória Menezes, que eram os grandes sucessos da Excelsior, migram para a Globo. A Globo pega uma coisa meio pronta, porque o regime militar produziu a destruição do dono da Paner, do Moreira Salles, dono da TV Excelsior, da Paner, do grande cafeicultor. E o Marinho já estava ali com o dinheiro do Henry Luce, né, que ele construiu, que é um cara que só não teve a carteirinha da CIA, mas serviu a Time Life
a CIA durante toda a sua vida. É um processo de início da televisão no Brasil foi da televisão e o golpe de 64 é muito interessante. E você, de fato, né, nesses seus livros, antecipa muito, né, Márcia? Não precisa se elogiar, não, deixa que eu faço. Mas você consegue se antecipar aos assuntos que eventualmente se tornarão temas importantes no Brasil, né? Pois é, não sei, sabe, porque quando estava escrevendo esses livros aí, todos eles, assim, o que acontecia? Eu estava tentando olhar os substratos, né? Então, tentar, assim, se é que a gente pode usar essa expressão, estava tentando olhar mais profundamente, né? Sim. Porque eu acho, por exemplo, que as análises sociológicas no Brasil, elas são muito marcadas por vamos chamar assim, um pouco entre aspas, botar umas aspas leves, um pouco positivistas demais. Então, é sempre assim, vamos pesquisar as classes, vamos pesquisar o povo, ver o que as pessoas estão pensando. Só que o que as pessoas estão pensando revela, claro, muita coisa. Mas quando você olha o que as pessoas estão pensando, você não analisa os processos de manipulação para ver como aquele pensamento das pessoas foi produzido, digamos assim, né? Então, eu já vinha há muito tempo imagina, eu fiz mestrado, doutorado, essas coisas na época da minha juventude e terminei, sei lá, o doutorado no Adorno, Escola de Frankfurt, no final dos anos 90. Então, eu estava muito acostumada, isso sempre foi pesquisa para mim, estudar fascismo, estudar nazismo. Aí eu comecei, naquela época eu já começava a perceber, mas isso é o que se fez no Brasil, essa produção de matança e extermínio que se fez no século XX contra vários povos ao longo do nosso século, isso se faz no Brasil desde 1500, com os nossos povos indígenas e com o nosso povo americano, né? E se faz também isso aí com as mulheres, se faz todo o tempo. E aí eu comecei a, na verdade, fazer uma espécie de crônica do Brasil daquela época, vendo assim sinais que eram evidentes sinais de uma subjetivação do processo de construção de pensamento, de mentalidade e de afetividade que tinha essa marca do ódio ao outro que levou certos povos a serem exterminados, né, por seus opositores, né? E eu, sinceramente, acho que a gente corre riscos bem sérios no Brasil, estou falando disso também faz anos. Então, não tem nada demais, assim, as pessoas... Uma vez uma jornalista chegou para mim e falou assim, Márcia, eu tenho medo do que você vai escrever depois. Aí, porque é muita premonição. Eu disse, não é premonição, é só porque, como eu sou professora de filosofia, eu falo do real, mas eu estou vendo um negócio que é diferente de um jornalista que está preocupado em fazer uma matéria sobre o que está acontecendo hoje. Eu estou lá falando de umas coisas metafísicas, ontológicas, estéticas. É outro... E eu vejo, então, de outro lugar. Não tem nada demais. É só porque você olha de um outro ponto de vista. Aí você consegue vir antecipação. Nem eu percebo que é uma antecipação. Eu acho que eu estou falando do tempo presente, só que os outros ainda não enxergaram o que eu já enxerguei. Por exemplo, o ridículo político. Hoje, tem mais gente falando disso. Claro, ficou óbvio, né? Mas quando eu lancei isso, tinha menos... Quando eu vejo o Michel Temer, eu já percebi que o negócio ia por ali. O sujeito estava, ele que era o nada, virou presidente da República, e assim por diante, né? Então, é isso, sabe? É uma percepção. Márcia, finalmente, o Márcio Postman, que ele é economista, ele não é filósofo, mas é um economista, uma pessoa de muito pensamento. Aí eu estava fazendo uma entrevista com ele e ele repetiu o que algumas outras pessoas que eu também entrevistei, Adriano Diogo, Tereza Campelo, meio que assim aturdidos com o fato de que o Bolsonaro parece que não está muito preocupado com vacinação, e o Márcio Postman falou, olha, eu posso chutar uma coisa, ele está apostando no caos por um estado de sítio. Ele está apostando no caos para não correr risco de perder a eleição. Então, ele está deixando rolar. E o Márcio é uma pessoa que não ia aventurar por esse caminho de graça, mas são tantos absurdos aqui
E as pessoas estão pensando isso. Você acha isso uma possibilidade de que o Bolsonaro está apostando no caos, está deixando as coisas ficarem e se cercando de militares, porque a gente está aí prestes a reviver, talvez como farsa, uma ditadura ou uma coisa parecida, um regime que tem lá o centrão, a arena no poder e ele mandando? Ele está fazendo essa aposta, né? Mas o problema é que o Bolsonaro, eu acho, ele é menos inteligente do que ele acha que ele é, e ele aposta que ele é maior do que o caos que ele é capaz de provocar. E quando a gente provoca o caos, qualquer ser humano sabe disso, quem provoca o caos pode... quem semeia o vento colhe tempestade, né? Isso é uma sabedoria popular a ser levada a sério. Então, claro, até agora ele foi vitorioso, e o mal de quem é vitorioso, é o erro, né, de quem é vitorioso, é achar que vai ser vitorioso para sempre. Então, de fato, acho muito possível que ele vá às vias de fato, ele já, todos esses processos de liberação dos armamentos no Brasil, considerando que Bolsonaro e caterva são garotos propaganda, né, da indústria armamentista no Brasil. Então, essa liberação da violência com insumos e incrementos que podem piorar a violência, isso é estratégico. Chamar para guerra civil, isso é estratégico. Não acho inviável que isso venha acontecer no Brasil no futuro. Quer dizer, guerra civil naquele sentido de quem tiver armado vai sair matando a esquerda, matando mais do que já se matam pessoas e jovens negros, indígenas, líderes, mulheres, né? Muitas mulheres. Esse ano a gente está lançando uma campanha que vai aparecer daqui a pouco, gigantesca, contra o feminicídio, porque, de fato, faz parte disso tudo também incrementar essa violência dos homens contra as mulheres. E enfim, isso, inclusive, nesse livro novo, falei bastante, porque é uma tecnologia de poder usada em vários países. No México, super comum, no Brasil, a estética do miliciano. No México, em outros países, essa estética do sujeito, enfim, do mafioso das drogas, né, do narcotraficante, mas no Brasil é o miliciano, que essa é a estética, é a cena, né, do sujeito, do macho histérico, limítrofe, né, que a gente vê a toda hora. Então, a gente corre muitos riscos, e eu acho possível que, se Bolsonaro não for parado, e se, assim, acho possível não, é óbvio, se Bolsonaro não for parado, se o governo dele continuar, a destruição vai continuar. Ninguém pode achar que vai ser mais construtivo com ele. Isso é absolutamente inviável. Ou seja, nós estamos apenas esperando que aconteça alguma coisa milagrosa, que venha um disco voador e leve Bolsonaro, sei lá para onde, né? Alguma coisa desse tipo, brincando um pouco aqui com o pessoal. Mas, de fato, a gente sabe onde essa coisa vai parar. Destruição gera destruição, violência gera violência, chamamento às armas, a violência, ao Estado, a guerra civil, leva, evidentemente, a mais e mais matança, mais e mais destruição. Então, o que se espera? As pessoas contam, evidentemente, vários setores da sociedade, não só a esquerda, mas já o centro, uma certa direita, que botou Bolsonaro lá, que tentou instrumentalizar a extrema-direita, porque a direita não tem candidato nunca, né? Então, essa gente toda se movendo agora com a esperança de que, agora nós estamos em 2021, e que em 2022 vai ser diferente. Só que é bom tomar cuidado. Eu acho que essa é uma esperança que não dá para ser jogada fora, só que é uma corrida contra o tempo, porque se a coisa se acelerar, vai ficar muito pior. E outro detalhe que eu acho que é bom as pessoas também lembrarem: se a pandemia não for controlada no Brasil, se o Brasil continuar se construindo, se desenvolvendo como um laboratório, como uma incubadora do vírus, como ele está sendo, eu acho que não é inviável que venha a existir algum tipo de intervenção internacional no Brasil, porque o vírus brasileiro, a cepa brasileira, essa variante aí, está se espalhando pelo mundo. Então, o Brasil não é a China, né? O Brasil é um país que está ficando internacionalmente cada vez mais frágil. Olha o que se passou com o famoso
o patético chanceler em Israel. Então, assim, o Brasil não está com bola nenhuma. O Brasil estava com a bola toda na época do Lula. Foi Lula, com suas políticas, com seu carisma, com, enfim, sua forma de governar, que imprimiu essa bola toda, que deu essa bola toda para o Brasil internacionalmente. Agora, esse governo atual é um governo de desprestígio. Todo dia é um passo no abismo do desprestígio. E desprestígio, como todo mundo que lida com política internacional sabe, evidentemente gera impotência e fragilidade econômica e em todas as outras áreas. Então, é péssimo você não ser respeitado. Se você não é respeitado, você não tem futuro, né? Nesse cenário de relações diplomáticas, sejam internas, sejam externas, mas aqui a gente está falando de política externa. Então, o Brasil está fazendo cada vez mais papelão. Só se fala dos papelões de Bolsonaro. Bolsonaro esses dias colocou aquela foto do satélite, que não era o satélite, que era de sei lá, de uma história em quadrinhos ou algo parecido. E isso, as pessoas ficam rindo disso quando isso chega na imprensa internacional. Então, é só patetice, é só ridicularia. E isso, o ridículo também tem limites. Então, o ridículo causa efeitos numa população que tem uma mentalidade terraplanista, mas com pessoas responsáveis, honestas, decentes, ou pessoas que têm um senso de inteligência em relação à continuidade, inclusive dos jogos de poder, da política básica, não vão cair nesse tipo de história, podem rir uma vez, não vão continuar rindo para sempre, não. Bom, Márcia, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, pela sua antevisão, né? A gente fica aqui preocupado, nós que estamos aqui ainda sem saída para o exílio, mas vamos tocar, né? Bola para frente. Nós temos eleições aí em 2022 e seguiremos a luta. Queria elogiar muito o seu trabalho lá do fundo, lindo, lindo, lindo. Acho que isso aí vai ser uma exposição maravilhosa. Já vejo aqui naquele prédio dos tijolinhos aqui de São Paulo, que faz todas as exposições relacionadas à ditadura militar, a abertura da sua exposição. Luiz, deixa eu te falar, já que a gente está falando de São Paulo e arte, tem ali no Minhocão, tem um projeto que chama Brasileires. São aquelas empenas gigantescas dos prédios que são pintados e agora, entre janeiro e março, estão sendo pintadas, e eu participei de uma dessas empenas com outras duas artistas, então é bem legal. Quando o pessoal passar ali no Minhocão, dá uma olhada. Eu não sei exatamente a altura, porque a pintura choveu muito, o pessoal não conseguiu terminar, mas está terminando, e agora, em março, vai ter essa nossa pintura que chama O Vórtice, que é uma mulher com asas, uma mulher coruja com asas. O Vórtice. Está lá já ou não? Está sendo construída, ainda não está concluída, mas já dá para ver. Tem vários artistas, foi bem legal. Tem um painel fizeram com a Lélia Gonzalez, tem o Carlinhos Brown, tem o Jean Willis também, que anda desenhando, participa de uma Mia, várias pessoas bem legais. É um projeto coletivo joia. Que legal. Então, obrigada, viu, Luiz? Prazerzão falar com você. Grande prazer, viu? Um bom dia para você aí. Você também. Tchau. Tchau.